Olá para você. Hoje eu estou fazendo um testemunho no cenário da oração. Hoje eu misturei tudo a questão, né? Mas hoje é o testemunho. E a parte 2. Se você ainda não viu a parte um, assista a primeira parte um, depois você venha conhecer a parte 2. É, é o testemunho anterior. Inclusive eu vou colocar lá a parte um para ficar mais fácil. Não está marcado lá. Então, vocês conheceram, eu coloquei o nome de Marcos, né? E para preservar, mesmo ele morto, preservar a memória dele pelo menos, né? Então, aconteceu então que nós conversamos, ele foi para o retiro e se converteu, tá? Virou homem. A história é verdadeira, né? Se alguém falar aqui de homofobia, essa história aconteceu. São 3 partes, eu estou contando a segunda. E beleza, na nova vida ele começou. Aí, o que aconteceu, gente? A vida seguiu, eu segui minha vida, ele está seguindo a vida dele. Encontrei com ele uma vez e falei, pô, cara, eu mudei. Eu falei, agora você precisa arrumar uma namorada, hein? Quero ver você. E ele era um rapaz bonito, um jovem bonito também. Eu falei, pô, agora começa a namorar e constrói tua vida, né? E cresce como essa pessoa boa, porque ele tinha um coração bom. Né? Aquilo que Deus fez com. Eu contei para ele a história, né, de Maria Madalena, Deus conhecia o coração dela. Às vezes a gente está no pecado, mas às vezes o pecado é mais uma luta, é mais uma. Quando a gente fala de Jesus e a pessoa fala assim, não, ele está certo, eu que tenho que mudar. Vai muito do coração, do caráter de cada um. Então, o Marcos, ele, que é um nome fictício, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Até que um dia, eu estava indo na casa de um amigo aqui na cidade vizinha, aqui de Caçapava, Taubaté. E esse rapaz, eu estava falando com a mãe e a irmã dele. E esse rapaz, ele participou de grupos de jovens comigo também, de oração. E ele era uma pessoa muito, tem um carisma muito grande e tal. E ele estava entrando também para essa vida de homossexual. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu, eu sou evangelizador e eu falo de Jesus assim. Se você chega para mim e fala, Roger, eu estou com um problema e queria pedir seu conselho, tua ajuda. Eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim, olha, só tem um jeito de eu te ajudar. É falando de Jesus para você. Você aceita? Se você aceitar, eu vou falar com você. Porque Deus me deu o dom do conselho, de tudo. Então eu tenho o discernimento que Deus vai me colocar no horário certo, com a pessoa certa, e vai me dar as palavras certas. Foi o que aconteceu com esse primeiro rapaz. Só que esse meu amigo eu fiz diferente. Eu fui falar com ele sem ele autorizar. Por quê, irmãos? Porque foi um pedido chorando de uma mãe e de uma irmã. Olha, ele está entrando nessa vida. Conversa com ele, não deixa ele entrar nisso não. Eu falei, tudo bem. Então tá, vamos conversar com ele. Então, gente, eu peguei e eu trabalhava, não, e teve greve nesse dia. Aí eu tinha que voltar para casa, eu falei, pô, eu já sei o que eu vou fazer nesse dia. Aí eu peguei meu carro, fui até a casa do Marcos, né? E falei, cara, tudo bem? Como é que você tá? Pô, cara, quanto tempo tal? Você tá bem? Tô, e você? Tô bem. Então deixa eu te falar uma coisa. Pô, cara, você lembra daquele dia que a gente se encontrou e que Deus usou de mim para falar com você? Falou, pô, cara, como eu não vou esquecer? Isso mudou minha vida.
Se eu tô hoje do jeito que eu tô, é porque é por causa daquele dia, por causa daquela noite, né? Por causa daquela noite que a gente conversou. Aquilo mudou totalmente a minha vida. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Deus me usou para mudar a tua vida. Hoje Deus vai usar você para mudar a vida de uma outra pessoa que vive a mesma coisa que você viveu. Vamos comigo? É lá em Taubaté. Vamos. Na época eu tinha um Fiorino. Aí eu peguei, cheguei na casa do rapaz. Ele tava lá. Tava a mãe, minha irmã. Eu falei, olha, eu preciso conversar sós com ele. Ah, tá. Eles moravam numa casa muito simples, num bairro carente. E, e assim, ele. Aí ela saiu de casa e deixou eu lá na sala conversando com eles, no quarto lá dele. Falei, tudo bem? Deixa eu arrumar um segundo nome fictício. O outro é o Marcos, né? Tudo bem, ô Júlio, tá? O Marcos e o Júlio. Ah, cara. Então, cara, deixa eu te conversar. Eu vim conversar com você. Eu trouxe. Esse aqui é um amigo meu, o Marcos. Tudo bem, tudo bem. Se apresentaram. Muito prazer. Então, eu conversei com a tua mãe, com a tua irmã, e eles estão muito preocupados com você. Porque você está entrando numa vida. Ele falou assim, não, não tô entrando em nada. Só que ele não ficou bravo, né? Ele só não admitiu. Olha, cara, eu trouxe esse rapaz e ele vai dar um testemunho do que ele viveu, do que você está entrando, tá? Rapazes, gente, quando o Marcos, eu quase falo o nome do rapaz às vezes que eu esqueço. Quando o Marcos começou a falar, aquilo me arrepiava. Deus, eu falei, Senhor, o que o Senhor fez nesse homem? Olha aqui, falou pro rapaz, tudo que você faz, eu já fiz. Olha, pode soar machista o que ele falou, mas não é, tá? Vocês vão entender. Não é machista o que ele falou. Se for necessário, até vou explicar para ficar mais fácil. Olha, cara, tudo que você fez e faz, eu fiz e fiz pior. Tá? Eu tenho vergonha de dizer o que eu fiz. Até que um dia Deus colocou o Roger na minha vida. E falou de Jesus para mim. E eu mudei. E eu quero te dizer uma coisa, cara. Você é muito mais que isso. Você não merece isso. Eu lembro as palavras dele, cara, que estão aqui na minha mente. Isso faz muitos anos já. Eu era um jovenzinho de 20 e poucos anos. Cara, você não precisa fazer isso. Você está sendo um brinquedo na mão de Satanás. Deus quer muito mais de você. E eu comecei a olhar depois que o Roger falou para mim. Deus me fez homem. Aí que vai, parece um machista. E eu passava por mulher para outro homem. Isso é muita humilhação. Você não precisa passar por isso, cara. Sabe? E eu ouvi aquilo. E o que ele quis dizer com isso, né? Deus te fez homem. Honra aquilo que você é. A mesma coisa se fosse o contrário. Deus te fez mulher, você está se passando por homem. É uma humilhação. Honre aquilo que Deus te fez. Se eu sou homem, louvado seja Deus por ser homem. Porque Deus me fez assim. Se Deus me fez mulher, se Deus te fez mulher, louve a Deus por ser mulher. Deus te fez assim. Deus pensou em você como mulher. Deus pensou em mim como homem. Quando Deus sonhava com você, quando Deus sonhava, não sei, não conheço você, mas vamos falar de mim. Quando Deus sonhava comigo, Deus falava, eu vou fazer um homem assim. Vou colocar o nome dele de Roger. E ele, eu vou fazer com que ele seja um servo de Deus, tal. Então eu honro a Deus na masculinidade, porque foi isso que Deus me deu. E Deus só dá
duas coisas pra gente. A masculinidade e a feminilidade. Tá? Ou você é macho ou fêmea. Tá? Ah, mas tem o hermafrodita. Não, tem sexo definido ali também. A Roberta Close é. Então, essa é a grande realidade. Esse foi a segunda parte do testemunho. Só que aconteceu o seguinte, para você ver aquilo, a palavra que Deus fala, né? Eu vim para os doentes e não para os sãos. Irmãos, muito parecido com isso, com aquilo que acontecia com Jesus quando falava com aquelas pessoas marginalizadas, como era o cego, Bartimeu, como era, né, o paralítico, como era a pecadora. Eles eram marginalizados. O Marcos, eu quase falo o nome dele sempre, ele, ele que não era da igreja, que não era uma pessoa religiosa, ele ouviu falar de Jesus, ele mudou a vida dele, se tornou um religioso, se tornou uma pessoa de Deus. Agora o outro, esse que eu estou te falando, ele era da igreja, ele era líder, ele era coordenador de grupo de jovens. Mas eu acredito que quando ele chegou lá, ele deve ter olhado para mim, deve ter pensado assim, ah, o Roger, que nem o jovem rico, né? O que esse cara tem para me falar? Ele participava de grupo comigo, eu era coordenador do grupo dele. Eu acho que isso... Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O Marcos falava, me arrepiava quando eu ouvia ele falar. Já o rapaz, quando eu ouvia o Marcos falar, o Júlio, né? Que eu coloquei o nome dele. Sabe aqueles... Eu me lembrava daqueles desenhinhos. Sabe quando a pessoa começa a chorar e começa a encher um rio dentro do... e começa a passar uma canoinha dentro assim? O cara, o peixinho nadando dentro do olho quando a pessoa chorava? Foi isso que aconteceu. O olho dele encheu, encheu, encheu. E ele não derramou uma gota. Deus vem para os doentes. Ele não mudou de vida. Mas isso não fez da pregação, do testemunho do Marcos menor. Ele nem soube que... Nunca contei depois para ele o que aconteceu com o rapaz. Mas ele viu na hora que o rapaz não quis mudar. Ainda indo embora, eu falei, cara, você foi demais. Deus, você foi usado por Deus. Só que o rapaz não quis mudar. O jovem rico também foi a mesma coisa. O próprio Cristo falou com ele. Ele não quis mudar. Então isso não é nenhum mal. Você agiu conforme a graça de Deus. Aquilo que Deus queria falar com você, Deus falou. Eu fiquei mais calado nesse dia. Porque era mais importante impactar a história de uma pessoa que viveu aquilo, que dizem hoje em dia de mansplaining, né? Do que qualquer coisa que eu pudesse falar. Tanto é que nem isso mudou o coração do cara. Que não fui eu que falei. Talvez isso ele pudesse se comparar comigo e achar que... Ah, o Roger não sei o quê. Mas era um cara que passou pela história dele. Mas talvez ele tenha se envergonhado na minha frente, porque eu coloquei, né, esta realidade. Mas tudo bem, cada um é cada um, não é? E aí segue, a vida segue. Essa é a segunda parte da história, sabe? A segunda pessoa não mudou. Mas isso não tirou o, a, a grandeza daquilo que o rapaz fez para a mudança. Aquilo que Deus... Ele foi muito usado por Deus. Só que isso acontece para a gente que é evangelizador. Às vezes a gente fala, é brilhante naquilo que fala, Deus deixa Deus usar perfeitamente. Mas o querer é de cada um. A salvação é pessoal. Cada um decide o que quer. Dizem livre-arbítrio, ou seja, o que quer. A palavra que você quiser colocar.
Nem sempre a evangelização funciona. E não é porque você evangelizou errado, mas é porque a pessoa não quer, não está preparada. E é isso, gente. Um grande abraço, fique até a próxima.